Meus irmãos, por favor, assentai-vos. Muito obrigado. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Gostaria de cumprimentar o pastor Eliseu, sua família. Cumprimentar também todo o departamento de homens da igreja. E agradecer ao pastor Adileu pela confiabilidade por conceder a minha palavra. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus? Amém, meu Senhor. Então, por favor, faça uso do exemplar da sua Bíblia. Nós iremos pensar, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Nós iremos ler do versículo 21 a 35. Eu gostaria que todos participassem comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Os irmãos encontraram? Então Pedro chegou a ele e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. E ao começar o acerto, lhe trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo este com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para quitar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se reverentemente, rogou-lhe: sê paciente para comigo e te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-lhe embora, perdoando a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocando-o, constrangendo, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes se retirou e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E vendo os seus companheiros o que acontecera, entristeceram-se muito e foram relatar isso ao seu senhor. Então o senhor mandou chamar aquele servo mau. E lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, porque me rogastes. Não deverias também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de você? Assim irado, o seu senhor o entregou aos torturadores até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoares a cada um ao seu irmão. Quantos pode dizer amém? Eu gostaria de dar um tema para a nossa reflexão nessa noite. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Quem consegue encontrar na mensagem de Cristo justificativa para as cruzadas da Idade Média? Como relacionar o Sermão do Monte ao período escuro da Reforma, que matou os anabatistas mais do que os 3 primeiros séculos da perseguição? De que vale o retorno à ortodoxia se o conhecimento da doutrina não faz a vida de Cristo ser reproduzida na vida dos seus cristãos? Diante dos homens, maquiamos os nossos sentimentos, falamos que amamos, mas não toleramos. Nós somos expressivos para falar sobre o perdão,
mas parece que a gente não quer por perto aquele que nos ofendeu. Um coração duro é um bom receptáculo para Satanás. Assim como Deus tem 2 locais nos quais Ele habita, o céu e um coração humilde e perdoador, assim também o diabo tem 2 locais nos quais ele habita, no inferno e num coração soberbo, cheio de ódio e de rancor. Eu começo a nossa reflexão lhe fazendo uma pergunta: quem habita no seu coração? Deus ou o diabo? O teólogo puritano John Owen comenta que qualquer tipo de pecado carrega em si sementes de uma total apostasia. Quem não perdoa está às margens da apostasia. É fácil falar sobre o perdão, até ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio é amar aqueles que nos perseguem. Alguém chegou a dizer: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Vivemos em um século que o ódio, o rancor, a vingança é mais vivo do que o amor. É mais fácil falar da vingança do que do perdão. C.S. Lewis faz a gente pensar: ame qualquer coisa, e certamente o seu coração vai doer, e talvez se partir ao meio. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Mas envolva cuidadosamente em pequenos luxos, evite qualquer envolvimento. Guarda-o na segurança do caixão do egoísmo. Aonde está o problema? Parece que o problema está na hipersensibilidade. Tratar uma alfinetada como se fosse uma faca transpassando o coração pode ser um indicativo de um coração não perdoador. O ressentimento sempre faz uma tempestade num copo de água. William Shakespeare chegou a dizer que é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso no rosto do que com a ponta de uma espada. O texto faz a gente pensar. Os rabinos costumavam dizer que havia uma obrigação de perdoar alguém 3 vezes. Pedro mais do que duplica esse número. Não foi uma qualquer pessoa que ofendeu a Pedro. Foi um irmão. Parece que é alguém que fazia parte do convívio, alguém que ele tinha familiaridade. Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe fez uma pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Daí Jesus lhe respondeu: eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes o 7. Agora você imagine a reação de Pedro quando ele esperava ouvir um elogio de Jesus, e Jesus lhe disse que ele ainda tem 70 vezes 7 atos de perdão para cumprir. Claro que Jesus não está dizendo que Pedro pode parar de perdoar depois disso, não. Jesus aqui está invertendo a lei de Lameque. É um personagem do livro de Gênesis que diz que se vingará 77 vezes de alguém que lhe ferir. Ele vai com a vingança até as últimas consequências. Existem 2 caminhos para conviver com a mágoa: o caminho da vingança e o caminho do perdão. O primeiro leva à morte, o segundo leva à vida. Qual é a sua lei? É a lei de Lameque? Eu vou até as últimas consequências com essa vingança? Ou é a lei da graça? 70 vezes 7 atos de perdão para cumprir. Jesus nunca deixou que a amargura entrasse dentro do seu coração.
Ele perdoou Judas, o chamando de amigo. Ele perdoou os seus algozes na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Se você deseja aumentar a sua qualidade de vida, você precisa estar pronto a perdoar. Agostinho de Hipona afirmava: se um homem mau te ofende, perdoa-lhe, para que não haja dois homens maus. Parece que Jesus agora vai ampliar a lição do exercício do perdão, apresentando uma parábola, a parábola do credor incompassivo. O Dr. Wisber comenta essa parábola. A parábola ilustra o poder do perdão. É importante observar que essa parábola não é sobre a salvação, pois a salvação é totalmente condicional, ela é gratuita. Transformar o perdão de Deus em algo temporário é violar a própria verdade das Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 8. A parábola trata do perdão entre irmãos, não entre pecadores e Deus. Agora, como alguém, verso 23 e 24, como alguém que tem uma dívida impagável e foi perdoado, não consegue perdoar? É um acerto de contas. Seu Senhor está convocando os seus servos para acertar contas. E no meio desse acerto de contas, se apresenta um servo que lhe devia 10.000 talentos. Era impossível que uma pessoa devesse naquela época 10.000 talentos. Um talento equivale a 35 quilos de ouro e prata. 10.000 talentos equivale a 350 mil quilos de ouro e prata. Todos os impostos da Judéia, Pérea, Samaria, Galileia, durante um ano, era de 800 talentos. 10.000 talentos representava todos os impostos da nação por 13 anos. O que Jesus queria enfatizar, que aquele homem possuía uma dívida impagável. Ganhando 1 denário por dia, ele precisava trabalhar 150 mil anos para quitar toda a dívida. A promessa do devedor de quitar a sua dívida era absolutamente impossível de ser cumprida. Isso significa que nenhum ser humano pode saldar a sua dívida com Deus. Nenhum ser humano pode satisfazer as demandas da justiça de Deus. Nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. A lei é santa, nós somos pecadores. A lei é espiritual, nós somos carnais. A lei é perfeita, nós somos cheios de iniquidades e contradições. Assim todos nós carecemos da misericórdia de Deus para sermos perdoados. Verso 27. O Senhor perdoou a dívida. Seu caso não tinha solução. O meu caso não tinha solução. O seu caso não tinha solução, exceto por um detalhe: o rei era um homem compassivo. Assim o homem ficou livre. Ele e a sua família não seria vendido, não seria jogado na prisão. O servo não merecia ser perdoado, nós não merecíamos ser perdoados. O perdão foi um ato do mais puro amor e misericórdia por parte do seu Senhor. Verso 28. Como alguém consegue sair da presença de Deus com um coração cheio de mágoa, cheio de rancor? Ao invés de aquele homem compartilhar com seus amigos a alegria do perdão que havia recebido, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele tinha que compartilhar a felicidade do perdão que ele recebeu. Mas ele encontra um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele constrange o homem, ele agarra-o, ele sufoca, ele expõe o homem ao ridículo, dizendo: paga-me o que deves. O homem tem um comportamento semelhante. Ele se joga no chão, ele diz: seja generoso para comigo, eu vou pagar o que eu devo. Mas ele não quis saber antes, mandou lançar o homem na prisão até que pagasse tudo o que devia.
Agora eu gostaria que você pensasse comigo, 10 mil talentos representa 150 mil anos a 1 denário por dia. Ele precisava trabalhar 150 mil anos para quitar toda essa dívida, ganhando 1 denário por dia. Aquele conservo, ganhando 1 denário por dia, ele quitava a dívida em 3 meses. Aquele que fora perdoado de uma soma colossal, agora não consegue perdoar um valor irrisório. Você pode olhar para mim e dizer: pastor, mas o senhor não sabe o que essa pessoa me fez. Essa pessoa me prejudicou. Essa pessoa me ofendeu. Como é que eu posso perdoar tudo isso? Você precisa se lembrar de uma coisa: a sua dívida era colossal e ela foi perdoada. Por maior que seja essa ofensa, o valor continua sendo irrisório. Olha para o teu irmão e diga para ele: perdoa esse valor irrisório. Lembre-se que a sua dívida era colossal. Fala isso aí para ele, vai. Você consegue pensar sobre isso? Nós não merecíamos, mas o Senhor nos perdoou. Por que você não consegue perdoar esse valor tão irrisório? Aquele que recebeu compaixão não consegue doar compaixão. Jamais conseguiremos entender o perdão, a menos que tenhamos consciência do perdão que recebemos de Deus. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque você não consegue pensar no tamanho do perdão que você recebeu de Deus. 100 denários são 600 mil vezes menos do que 10 mil talentos. O ódio é uma arma mortífera, é destruidora. O ódio é uma bomba fatal. Onde o ódio explode, só há estragos e destruições. Eu não consigo enxergar a presença de Deus em um coração cheio de ódio e de rancor. Mas sabe o que é triste? É saber que muitas vezes o ódio, a mágoa, as contendas estão trafegando aonde é menos esperado, dentro da casa de Deus. Partidos e disputas. Irmãos se levantando contra irmãos. Concílios contra concílios. Igrejas contra igrejas. Essa batalha que perdura por mais de 500 anos e ninguém chegou a lugar nenhum entre calvinistas e arminianos. É como o Dr. Sproul chega a dizer: o que eu pretendo fazer com o conhecimento que eu vou adquirir acerca de Deus? O que adianta defendermos a nossa ortodoxia? Isso é produzido vida cristã na nossa vida? Ou é uma ortodoxia morta? Na igreja de Corinto havia partidos e disputas, culto à personalidade humana. Mas era uma igreja, fervorosamente falando, a gente pode chegar a isso, porque havia tantas manifestações de dons. Mas Paulo vai dizer: pode haver mais diversas expressões de dons, mas se não tiver amor, para que serve? É como um sino oco, que só faz barulho. É triste, mas é uma realidade. Muitas vezes a gente encontra mais comunhão na mesa de um restaurante do que nos bancos da igreja. Como já dizia Alexandre Ximenes. Na igreja de Filipos até tinha 2 irmãs que eram muito piedosas no trabalho. Mas elas não conseguiam olhar uma no rosto da outra. Que indiferença! Eu trabalho para Deus, eu faço para Deus, mas olha, Mas sabe o que Paulo vai dizer? Considerai a cada um dos outros acima de si mesmo. E Paulo vai dizer ainda: vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
A ideia no grego koiné, kenosis, é esvaziar-se. O meu Cristo, na celebração da última ceia, Ele lava os pés do traidor. Paulo e Barnabé, mesmo sendo líderes da igreja, tiveram que caminhar por estrada diferente, porque houve desacordo entre eles. Isso aqui não é conceito doutrinário. E tem gente que toma isso como referência. Os caprichos humanos avançam com mais velocidade do que o amor. Verso 31. Isso aqui não é questão de ser simpático. E você não vai refutar o que eu estou pregando, porque eu vou pregar de forma expositiva. A gente vai pensar do versículo 21 ao verso 35. Versículo por versículo. O Senhor sabe como está o nosso coração. Eu vou ratificar o que eu já disse em outras vezes que eu passei por aqui. A gente precisa mais do poder de Deus para mudar o coração do que para falar língua estranha. É como Spurgeon afirma: a graça que não te muda, essa graça também não te salva. Eu pregava domingo passado em São Paulo, e um colega me disse, o pastor disse: pastor, a igreja está meio vazia, porque tem um grupo de irmãos que defende uma ideologia política, e faz 40 dias que esses irmãos pararam de vir à igreja. Por maior que seja a ofensa, a nossa dívida era colossal, o Senhor nos perdoou. A gente não pode perdoar em diferenças, opiniões. Mas o verso 31 faz a gente pensar. Porque esse homem, quando agarra, esse homem, quando constrange, ele faz isso publicamente na frente de todo mundo. Porque um coração cheio de mágoa, ele é esquisito. Parece que ele estraga as coisas. Uma pessoa rancorosa estraga as coisas. E as pessoas veem aquele homem, aquele servo, pedindo compaixão e aquela coisa toda: ser generoso comigo, não me lance na cadeia, eu vou te pagar, trabalhando 3 meses, eu vou me esforçar, eu vou te pagar. Ele não quis saber, joga ele na prisão. Que ele saia de lá quando essa dívida for paga. E é interessante que muitas pessoas assistiram aquilo. Verso 31. Quando outros servos desse companheiro viram o que aconteceram, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E isso aqui faz a gente pensar: uma pessoa rancorosa estraga o almoço em família. Uma pessoa rancorosa estraga um ambiente harmonioso. O rancor estraga até o casamento. Uma pessoa rancorosa deixa as outras pessoas tristes. As pessoas se entristeceram por ver a dureza daquele coração, daquele homem que teve uma dívida colossal e agora não consegue perdoar algo tão irrisório. Onde o coração se fecha para o perdão, não floresce a alegria da comunhão. Versos 32 e 33. Então, quando relataram, então o Senhor chamou aquele servo mau. Eu preciso dizer isso para vocês, olha aqui para mim. Quem não perdoa é servo mau. Eu vou ratificar isso mais uma vez. Quem não perdoa é um servo mau. Naquele segundo acerto de conta, olha o que o Senhor disse: você devia tido misericórdia do teu conservo como eu tive de você. As últimas palavras do verso 33 são declaradas com força máxima. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Quão prontamente nós devemos perdoar as pequenas ofensas que sofremos, já que o Senhor perdoou as transgressões mais graves. O modelo para a nossa compaixão está diante de nós nessas palavras. Você pode dizer: pastor, me ajuda.
Como é que eu posso vencer esse sentimento ruim, essa coisa estranha? Está criando raiz. Como é que eu faço? O verso 33 é a maior lição. Como eu tive misericórdia de você. Como é que você vai conseguir perdoar? Pensando nisso aqui, ó. Como eu tive misericórdia de você. Perdoa, porque Deus te perdoou. É interessante, pastor Agileu, que no segundo encontro, no segundo acerto de conta, o culpado não se defendeu. O que ele poderia dizer? Ele não suplicou, ele não se humilhou, ele se calou. Ele foi incapaz até mesmo de fazer um outro apelo. Tem misericórdia. Charles Spurgeon comenta esse texto, ele disse: ele recusou a misericórdia, e agora a misericórdia o recusou. Verso 34. Irado o seu senhor, entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Eu confesso para vocês, quando eu estava estudando esse texto, quando eu me deparei com o verso 34, eu interrompi a minha leitura e comecei a orar, dizendo: Senhor, que o sentimento da amargura nunca venha criar raízes no meu coração. Você não entendeu? A falta de perdão desperta a ira de Deus. Isso não faz você pensar? Até onde você vai com esse sentimento? Com essa indiferença? Quem não perdoa está na rota da ira de Deus. Quando recusamos perdoar alguém, ofendemos a Deus e provocamos a sua ira, pois Ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. Uma pessoa que não perdoa está excluída da bem-aventurança eterna. Por justa ira, o servo implacável foi entregue à temível punição aos atormentadores, aqueles que executam a justiça de Deus. Sua punição não teria fim, pois duraria até que pagasse tudo o que devia. O devedor nunca poderia pagar 10.000 talentos. Ele se pôs fora do alcance da misericórdia. A própria grandeza do amor exige grande indignação com a maldade que existe em tomar vingança de pequenos erros. A soberania de Deus nunca é injusta. Eu vou ratificar isso de novo. A soberania de Deus nunca é injusta. Ele somente entrega aos atormentadores aquele a quem a lei necessariamente condena. A lei condena quem não perdoa. O céu é um lugar dos perdoados e dos perdoadores. Mas só há uma porta aberta para quem não perdoa: as cadeias do inferno. Só há uma porta aberta para quem não perdoa. Vale a pena você ir com esse sentimento até as últimas consequências? Só há prejuízos para quem não perdoa. Quem não perdoa não pode orar. Marcos capítulo 5, versículo 25. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Quem não perdoa não pode adorar. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Você pode passar o resto da noite cantando. Mas se há uma indiferença no seu coração, o Senhor não receberá a sua devoção, o seu cântico, o seu louvor, o seu culto. É por isso que a palavra de Deus nos orienta: se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta, resolva o problema e depois traga no meu altar. A gente precisa entender isso, que quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus capítulo 6, versículo 12. Quem não perdoa adoece. Tiago capítulo 5, versículo 16.
Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos. Mateus capítulo 18, versículo 34, verso 35. Nosso perdão tem que ser sincero. Diga para o teu irmão, não dá para maquiar esse tipo de coisa. Diga para ele, tem que perdoar com sinceridade. Fala para ele aí. Tem que ser sincero. Não dá para maquiar não, viu? Olha o verso 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoares a cada um ao seu irmão. Tem que ser um perdão de coração, tem que ser sincero. Olha aqui para mim, irmão, vamos pensar um pouquinho no que é essa palavra sincero. Era muito comum nas feiras em Roma, essa palavra sincero. Era muito comum. Os vendedores de panela de barro, eles, para apresentar o produto, eles gritavam nas feiras, sincera, ou sincera. Era comum os vendedores de panela de barro apresentar o seu produto, ratificando essa palavra, sincera. A panela de barro tinha que ser feita de uma peça única. Mas pode acontecer que a panela se quebre por várias razões, se rache, vai ao chão e tal. E muitos vendedores, para esconder as imperfeições da panela, eles cobriam as rachaduras com cera. É por isso que eles gritavam, sincero, sincera. Mas alguém que comprava sem ter o cuidado devido, quando chegava em casa para usar o utensílio, quando colocava um pouco de água sobre a panela que estava forrada de cera, para esconder as imperfeições, para tampar as rachaduras, mas a cera em contato com a água, a cera começava a encharcar, e começava a vazar algum tipo de coisa. A sincera era, portanto, a garantia de um objeto único, panela sem rachadura. Mas, metaforicamente falando, ser sincero significa estar sem cera. E é por isso que eu quero perguntar, como é que está o teu coração aí, irmão? Foi feito de uma peça única? Tem algum tipo de rachadura? Ou você está dizendo, não, pastor, eu até tento, mas quando eu me deparo com ele, quando eu vejo ela, parece que eu me lembro, parece que a cera começa a vazar algum tipo de coisa, a água vai encharcando, o sentimento vai saindo para fora e as coisas ficam estranhas. Mas quem conheceu Jesus de verdade não tem cera no coração. A panela foi feita de uma peça única, não tem uma aparência daquilo que parece ser, mas não é. Quem nessa noite pode levantar a mão para o céu e dizer, pastor, a panela foi feita de uma peça única, não há rachadura, não há imperfeição, não há cera. Olha para esse crente que está do teu lado aí, vê se ele já deu uns glória a Deus. Como é que está o coração aí, irmão? Pergunta para ele, tem cera na panela, irmão? Está vazando algum tipo de indiferença? Tem outros que é mais sanguíneo ao extremo. Porque a cera também se derrete quando vai ao fogo. Tem gente que logo ele ferve por dentro e é visível o sentimento. Mas quem conheceu Jesus de verdade não tem cera no coração. Não adianta, irmão, a gente sair daqui aquela alegria, aquela felicidade, se a gente passar o resto da semana com intrigas, com indiferença, vai resolver os teus problemas. Só há prejuízos para quem não perdoa. A Bíblia nos aconselha, perdoai-vos uns aos outros. Isso é uma cooperação mútua. Não só precisamos perdoar, também precisamos receber o perdão. Isso é uma característica de um filho de Deus. Perdão no latim é tardio. Significa deixar de querer mal alguém responsável pelo ato desagradável. Perdão no hebraico é cobrir. Cobre esse problema.
No grego é levar para longe, leva para longe. Abraham Lincoln enfrentou um forte adversário na sua campanha à presidência dos Estados Unidos, que lhe fez as críticas mais ofensivas, que xingou-lhe, ofendeu-lhe, disse muita coisa, falou muita bobagem. Mas Lincoln ganhou, se tornou presidente americano. Quando ele está compondo o governo, fazendo a estrutura, chamando pessoas para trazer a base do governo, seus ministros, ele nomeia um cara que os amigos mais próximos ficam surpresos. Ele convida o cara que lhe ofendeu, que lhe prejudicou, que lhe caluniou, que falou um monte de coisa, para compor o governo, para ser um dos seus ministros, o ministro da guerra. E alguém vai lhe dizer assim, o senhor deve estar equivocado. Porque como é que pode o senhor chamar um homem que só lhe fez o mal para compor o governo, para estar tão próximo do senhor? E Lincoln respondeu, a melhor maneira de vencer o inimigo é fazendo dele um amigo. É a melhor maneira. Quando Lincoln foi assassinado em 14 de abril de 1865, o mesmo homem que o perseguiu, chorou em seu funeral, deu um discurso eloquente dizendo que Lincoln foi o maior presidente da história americana, porque a melhor maneira de vencer o inimigo é fazendo dele um amigo. Você não pode mudar o que aconteceu. Sofra perda, encare a injustiça, mas amplie o seu coração. D.A. Carson diz, por que você acha que todo mundo tem que ser o seu amigo? Você mesmo não consegue ser amigo de ninguém? Parece que o número de desigrejados está aumentando. E eles vão dizendo assim, é porque só tem problema, só tem problema. Eu estou procurando uma igreja perfeita. Eu estou procurando uma instituição perfeita. Quando você encontrar essa igreja perfeita, por favor, não vá congregar lá. Porque você vai estragar. Porque você é cheio de problema, você é cheio de defeito. Nós somos cheios de problemas, nós somos cheios de defeito. Porque antes de darmos um passo para consolidar relacionamentos duradouros, precisamos estar prontos para perdoar. Porque a gente fere uns aos outros. Por que você quer que todo mundo seja seu amigo? Você mesmo não consegue ser amigo de ninguém. Martin Luther King afirma, o perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. Olha o que C.S. Lewis disse. Ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Perdoa. Pastor, eu me preocupo em investir em relacionamento. Invista. Eu comecei a mensagem citando um pensamento de C.S. Lewis. Se você não quer se envolver com ninguém, então não entregue o seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Mas se você conheceu Jesus de verdade, invista em pessoas. Invista em relacionamentos. Ou você vai envolver o seu coração no caixão do seu egoísmo. Mas se você conheceu Jesus de verdade, você tem consciência de uma coisa. Por maior que seja essa ofensa, sempre vai ser irrisório. O meu Senhor, Ele perdoou a minha dívida colossal. Isso não faz você pensar. Ele te colocou de pé nessa manhã. Se Deus fosse cumprir o seu perfeito juízo, Ele tinha matado a gente no meio da noite. Ele perdoou a gente. Eu conversava com a minha filha essa manhã, e eu dizia, filha, nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é nós mesmos. É batalhas que travamos todos os dias. E eu termino a nossa reflexão por esses 5 minutos que me restam, citando um parágrafo de um livro que eu li, Somos Todos Anormais. O autor vai dizer que nós temos a síndrome do porco-espinho no primeiro capítulo. O porco-espinho, ele chama a namorada para ir para o cinema uma vez por ano.
É um encontro meio complicado. Porque ainda que ambos estejam bem intencionados, sempre um acaba ferindo o outro. A gente é assim. Por maior que a gente esteja bem intencionado, sempre a gente fere uns aos outros. Mas o primeiro a pedir perdão, o primeiro a pedir desculpa, é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. E eu vou dizer para vocês, isso que eu estou pregando aqui não é irrelevante, é relevante. É tão relevante que Jesus inseriu isso aqui na oração dominical. O Davi perguntava para mim quando eu cheguei, o senhor vai falar alguma coisa sobre o Sermão da Montanha? Eu falei para ele, com certeza a gente vai passar por lá. Desde o capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus foi falando sobre esse sentimento. Jesus vai dizer, se fazei o bem aos que fazem bem a você, qual é o vosso mérito nisso? Mas olha o que Jesus disse. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu termino a mensagem citando um trecho da oração de Charles Spurgeon. Senhor, dai-me um espírito manso e perdoador, que o meu coração seja tão pronto para perdoar as ofensas, o quanto é inclinado para ofender. Quantos querem sair daqui diferente? Com a permissão do pastor Agileu, eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Eu tenho 3 minutos para terminar. Eu queria terminar a mensagem cantando um corinho. Eu canto muito ruim, mas eu queria que o grupo de louvor me ajudasse aqui. Somos todos nascidos em ar. Enquanto nós vamos cantar essa canção, vai pensando aí. Olha para o teu irmão e diz para ele assim, para de bobagem. Fala para ele assim, ó, para de bobagem, irmão. A sua dívida era colossal. Diga para ele, perdoa esse valor tão irrisório. Quantos irmãos vão se preparando? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Que a gente possa sair daqui hoje diferente. Amando mais. Eu tenho pensado muito sobre esse assunto. Porque a gente está vivendo dias de divisão, O povo de Deus não constrói muros. O povo de Deus constrói pontes. Para que serve essa espiritualidade? Por mero exibicionismo? Para que serve a nossa teologia? Para que serve a nossa vida cristã? As pessoas te conhecem como alguém que perdoa? Isso não faz você pensar? O seu perdão pode acender a ira de Deus. A sua falta de perdão pode acender a ira de Deus. O Senhor sabe quem está aí dentro. Quem habita dentro desse utensílio chamado coração? É Deus ou é o diabo? Oh, glória! Eu não vim alegrar o culto nessa noite. Até porque eu até sussurrei no ouvido do pastor Agileu. Eu disse, eu gosto muito de congregar com vocês. Sabe por quê? Porque essa igreja é teocêntrica. E quando o ambiente é centrado em Deus, é Deus que fala. Eu tenho falado isso aqui em alguns lugares que eu tenho passado. E por mais estranho que você esteja... parece que quando eu termino a mensagem, tem gente que se levanta com um discurso de ódio. No final da exposição, dá para pensar nisso. A gente tem que sair daqui diferente, amando mais as pessoas. A
A vida cristã tem muito mais a ver no nosso contexto diário do que participar de uma reunião 2 horas. Quem se manifesta em você? Quem habita no seu coração? Como é que você vai sair daqui hoje? Pastor Gileu, eu passei 1 minuto. A gente pode orar? Então a gente vai dobrar o joelho para orar. Você pode dobrar o seu joelho para a gente orar? Eu sinto o temor de Deus nesse lugar. Recebi um novo coração do Pai. Muda a nossa vida, Senhor. Coração regenerado. Muda o nosso coração. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Muda a nossa vida. Como fruto desse novo coração. Como é que a gente pode sair da tua presença com mágoa, com rancor? Eu declaro a paz de Cristo. Já passou tanto tempo Te abençoo. e você ainda carrega esse sentimento. Resolve isso ainda essa noite. É a nossa. Só há uma porta aberta para quem não perdoa. As cadeias do inferno. Somos corpos. Aleluia. E assim bem ajustado. Aleluia. Totalmente ligado. Unido. Qual é a tua lei? Vivendo em Você pensa como os rabinos da época de Jesus? família. 3 vezes é suficiente? Sem qualquer falsa. Ou você pensa como Pedro? Não, eu vou aumentar isso, 7 vezes está bom de demais. Mas Jesus está dizendo, é 70 vezes o 7. A glória do Senhor. Quem vai prevalecer não é a lei de Lameque. O Senhor está mexendo com a panela de alguém aqui. Compromisso do grande amor de Cristo. Aleluia. Eu preciso de ti. Aleluia. Irmão, precioso és para mim, querido irmão. Segura aí um pouquinho, fica de pé. Aleluia, fica de pé, vai. Quantos estão sentindo a graça de Deus? As ceras estão sendo removidas nessa noite. A graça de Deus está mexendo com a panela do coração de alguém aqui hoje. Nessa mesma comunhão, nessa mesma fé, nessa mesma graça. Eu queria que você saísse do seu lugar e desse um abraço aí, no mínimo em 3 pessoas. Os da esquerda fala com o da direita da esquerda. Quem está atrás fala com quem está na frente. E você vai dizer para ele assim, ó, é sem cera no coração, viu? Diga para ele, a panela tem que ser feita de uma peça única. Fala para ele, é sem cera. Não pode vazar nada. Fala de forma mais elegante, diga, é fina em cera. É sem cera.